Fala minha galera, boa noite para todo mundo. Vamos começar a análise da partida aqui do CSA. Vitória sobre 4-1 na estreia da equipe principal, ou pelo menos uma grande parte dos jogadores da equipe principal do CSA, né? E uma boa estreia no contexto geral, só que com alguns pontos específicos que a gente precisa citar. De primeiro, antes da gente entrar de cara na análise da partida, eu vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, que você aperta nele, você se inscreve aqui no canal. Nisso você aumenta a nossa visibilidade no YouTube, né? Assim como você apertar no joinha, ou aquele dedinho assim pra cima, né? Você aumenta também a nossa visibilidade aqui no YouTube, você contribui com o nosso trabalho. Então, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, acompanhar nosso conteúdo de todas as formas, certo? Então, gente, vamos falar da equipe do CSA no jogo de hoje. Um jogo que, assim, é a equipe principal jogando e precisamos fazer algumas ponderações. Do mesmo jeito que na primeira partida, né, que foi aquele jogo contra a equipe do Muricy, era o time sub-20. Então a gente precisou traçar alguns limites em relação às críticas. Porque era um time sub-20, né? O time principal são jogadores que vieram da base e tal. Então a gente precisava ser um pouco mais brando, eu diria, nas críticas à equipe. Só que dessa forma, no jogo de hoje, pelo o nível de superioridade técnica da equipe do CSA, a gente precisa ser também mais brando nos elogios. Né? Então, assim, não é porque o time venceu de 4-1, um jogo fácil, tranquilo, que é o melhor time do mundo. O Jacioba é uma equipe tecnicamente muito inferior ao time do CSA, então por isso a gente não pode também endeusar demais esse time. Calma, né? Vamos ter um pouco de paciência também em relação a essa questão aí da superioridade do CSA. Outro ponto que eu quero citar é que eu esperava que mais jogadores da base tivessem espaço nessa equipe, porque a gente tem alguns jogadores que estavam no banco, beleza, precisavam jogar e tal, ok, mas a gente jogou com um lateral esquerdo improvisado, que foi o Fabrício, eu vou falar dele daqui a pouco, né? Só que, no geral, eu acho que a gente poderia ter aproveitado mais jogadores da base nesse time, certo? Então, vou falar também na sequência aonde a gente poderia ter aproveitado esses jogadores. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da escalação da equipe do CSA. Vou até pegar o quadrozinho da gente aqui. A gente entrou com uma equipe bem parecida com a equipe que jogava no ano passado. É meio que um 4-1, 4-1, né? A gente joga com a equipe posicionada mais ou menos dessa forma, assim. A gente tem o goleiro Thiago Rodrigues, a gente tem aqui a dupla de zaga que foi hoje Lucão e Filemon, né? Os dois jogando aqui na zaga. Do lado esquerdo a gente tinha o Fabrício, que era um zagueiro improvisado do lado esquerdo, né? Lembrou muito o posicionamento do Diego Renan no ano passado. Quem lembra? O Diego Renan ele jogava como lateral esquerdo, só que ele ficava aqui no meio da zaga, né? Ele jogava aqui fazendo a saída de bola. E do lado direito a gente tinha o Norberto, que era o lateral que tinha mais mobilidade, mais chance de ir para o ataque. No meio de campo, Giovani fazendo aqui esse papel. Do lado esquerdo, aqui na linha de 4 ofensiva, a gente tinha o Gabriel. No meio a gente tinha o Silas, que é o camisa 7. Vou até botar o 7 aqui no cantinho. E o 8, que é o Natson, um pouco mais para cá. A gente tinha o Silas, volante, um pouco mais avançado, um pouco à frente do Giovani, só que ele não era tão avançado quanto o Natson. O Natson jogava mais à frente, assim, né? E do lado direito a gente tinha o Rodrigo Pimpão. Lá na frente, o Della Torre sendo o nosso único, entre aspas, centroavante. O Della Torre não é centroavante, ele mostrou isso hoje. Vamos ler alguns comentários que eu anotei aqui durante a partida. O time concentrou o jogo pelo lado esquerdo, o que não era o ideal. Porque a gente tinha um zagueiro defensivo, que é o Fabrício, que é um zagueiro, né? Zagueiro jogando de lateral. Então a gente não tinha tanto apoio do Fabrício nas jogadas ofensivas. Então era só o Gabriel. E o Silas, que jogava um pouco lá do lado, chegando em alguns momentos. Mas não era o ideal a gente concentrar os jogos, lá, os ataques por aquele lado lá, né? Mas em relação ao Fabrício, né, eu gostei de uma coisa dele. A condução de bola dele é firme. É uma condução que eu achei até mais firme, mais segura do que a do Luciano Castan. Então eu acho que ele vai se encaixar muito bem nesse início de temporada aí como o zagueiro titular da equipe do CSA. Gostei bastante dele. Lá na lateral esquerda eu gostei. Na zaga, que é a posição dele, né, eu acho que ele vai fazer um bom papel.
Durante o jogo lá, a gente tava com o Natson um pouco sumido lá no meio. E ele era o único meio do time, então ele precisava aparecer mais no jogo. No primeiro momento que o Natson apareceu, ele conseguiu armar uma jogada, acionar o Gabriel em velocidade e o Gabriel passou pro De La Torre. O De La Torre girou e bateu pro gol, abriu o placar. Então, só para falar também um pouco do De La Torre depois desse gol também aí, né? Individualmente eu vou parando às vezes para falar de alguns jogadores. O De La Torre, eu acho que ele não é um centroavante, já falei isso daí, né? Ele demonstrou que não é um centroavante, só que ele traz uma movimentação interessante lá no ataque. Ele como centroavante, ele se deslocou muito bem de um lado para o outro. Tanto é que no segundo gol ele fez bastante isso. Ele se deslocou lá para o lado direito e em uma das poucas jogadas que o time trabalhou lá do lado direito, o De La Torre ele puxou um pouco a marcação, fez uma boa tabela lá e teve o cruzamento, eu acho que foi do Norberto. Eu acho que foi o Norberto que cruzou, não vi direito, não prestei atenção em que foi que cruzou. E os replays também da FAF TV não são muito legais, certo? Então eu não consegui ver quem foi o cruzamento. Mas ele acertou a bola na cabeça do Silas, volante, né? Que o time do Moza tem muito disso, né? Os volantes atacando a área. Então o Silas entrou muito bem lá e conseguiu fazer o segundo gol, 2-0 para o time do CSA. Depois desse segundo gol, o Jaciobá começou a pressionar um pouco mais, começou a subir a marcação, né? E foi naquele abafa mesmo, para tentar sair do prejuízo. E aí conseguiu roubar algumas bolas. Tomou a bola do Giovani e o cara quase faz um gol, né? Roubou a bola ali do Giovani e bateu ela cruzado. Quase faz o gol. Teve outra que o Silas perdeu a bola no meio de campo e cedeu um contra-ataque, né, para o time do Jaciobá. E nesse meio de segundo tempo, o CSA tava completamente tranquilo no jogo, nem forçava nada, não tentava pro ataque, fazia nada. E o Jaciobá tava a mil, tava aqui, no cacete, né? Então o time do CSA sofreu um pouco até que sofreu o gol, né? Foi uma consequência do desligamento da partida da equipe do CSA e o Jaciobá jogando a mil. E no lance do gol, eu vou falar um pouquinho que a galera me cobrou na live do intervalo, lá no Instagram da gente aqui, ó, @porta-voz do Azulão. Só pra falar um pouco, né? Lá no nosso Instagram a gente faz sempre uma live antes do jogo, uma live durante o intervalo do jogo e uma live logo depois da partida. Eu gravo primeiro esse vídeo, depois quando eu posto o vídeo no YouTube, eu corro lá pro Instagram para fazer a nossa live pós-jogo, certo? Então acompanha a gente também aqui no @porta-voz do Azulão, tá? Então, travou aqui o tablet. Depois do gol do Jaciobá, né? O gol do Jaciobá foi na verdade o seguinte, eu não tinha nem falado do gol ainda. Mas o Jaciobá lançou a bola na área. Os zagueiros, a zaga falhou porque deixou o cara sozinho subir para cabecear pro gol. E eu acho que o Thiago Rodrigues também foi um pouco atrasado na bola. É um lance de bola parada, às vezes o cara não tá esperando aquele cabeceio com uma força assim, no canto mesmo, né? Então pode ter pego ele no contrapé, pode ter pego ele um pouco desatento, ou então ele não viu o lance da testada, só viu quando a bola já tava a caminho. Então eu não coloco a culpa em cima do Thiago Rodrigues, mas era uma bola defensável, certo? Então eu vou citar isso aí. Só que logo depois o CSA conseguiu reagir muito bem. O CSA fez um gol num contra-ataque em que o time girou bem a bola de um lado para o outro, depois circulou a bola rapidamente e ela caiu no pé do Gabriel para fazer o terceiro gol. E também logo depois, bola parada, o cruzamento na área e o Della Torre não, o Lucão, zagueiro estreante, fez o gol lá, o quarto gol do CSA, o que liquidou a partida. No segundo tempo ainda teve aquele susto no início, né, de um pênalti marcado lá, quando a bola passa de todo mundo, ela quica e bate no braço do Pimpão, foi a impressão que eu tive no replay aqui, não percebi durante o lance lá, porque foi muito rápido, né, a câmera estava afastada, mas no replay a impressão que teve foi que realmente bate no braço do Pimpão. Então, é um pênalti lá que o Thiago Rodrigues salvou, né, bem nesse lance aí, então o Thiago Rodrigues salvou o time do CSA ali de tomar o segundo gol. E aí, na sequência lá, né, o CSA perdeu uma pá de gol, velho. Teve um cruzamento que o Natson, sozinho, ele e o goleiro, cabeceou pra fora. Eu até fiquei, virado pro gol. Ele ainda tenta cabecear pro lado, aí cabeceou pra fora. Bicho, dá uma testada pra frente. Aí ele não tinha perdido esse gol, né? Outro lance, o Pimpão tomou a bola ali na frente da área, né? O cara vacilou, deu a bola no pé dele. E ele passou pro De La Torre, que bateu ali pra fora também.
Teve outro lance também, que a bola veio cruzada para o De La Torre, ele cabeceou em cima do goleiro, o goleiro até bateu roupa assim, a bola foi pipocando assim na mão dele, ele conseguiu segurar, mas o CSA perdeu muito gol também no segundo tempo, poderia ter ampliado até o placar, né? Tiveram algumas alterações, Marquinhos e Bruno Mota entraram para a saída de Silas e Gabriel. Tá aí os 2 pontos em que eu vou citar agora, que eu preferia ter entrado os meninos da base. Eu vou deixar pro final, peraí. Aí teve um lance lá também que me pareceu falta de qualidade técnica, inclusive, né? É só um jogo, então não vamos criticar. Né? Mas o Bruno Mota teve um lance lá dentro da área que a bola veio para ele ia dominar girando já para tirar da marcação e já girar batendo pro gol. Mas quando ele fez assim, ele ratou a bola passou direto dele. Então, para mim, faltou qualidade técnica ali, né? Vamos torcer para que ele entre no ritmo, acho que ainda tá fora de ritmo e tal, vamos torcer para isso. Mas errou feio ali naquele lance, tá? Saiu o Pimpão e Giovani, entrou o João Vitor e o Wallace, saiu o Natson, entrou o João Paulo. Essas foram as alterações. Então entraram 3 jogadores da base. Gente, quem mais da base poderia ter sido aproveitado? Eu acho que uma dupla de zaga com o Fabrício e o Lucas Dias seria muito boa. Só que o Lucas Dias não foi nem para o banco, isso foi muito estranho. Eu acho que os caras vão realmente colocar o Lucas Dias pra frente, vão emprestar ele para outro time, não vai ser aproveitado. Então por isso ele não foi nem colocado no jogo hoje. Tem também a possibilidade do Pimpão sair, tem proposta para ele, não sei sobre nada disso, só as especulações que estão rolando aí, né, na mídia. Que mais? Sobre os jogadores da base, o que é que eu imagino? Eu acho que poderia ter entrado o Danilo na lateral esquerda, né, e colocado uma dupla de zaga com Fabrício e Filemon, Fabrício e Lucas Dias, Fabrício e Lucão, né? Mas eu acho que o Danilo poderia ter sido aproveitado. Outro cara que poderia ter sido aproveitado também é o Atisson, que vinha jogando bem também na base, jogou bem essa última partida. Poderia colocar ele, né, no lugar do Norberto ali no segundo tempo. Jogadores, os volantes, né? Tirou o Giovani e colocou o João Vitor, colocou o João Paulo. Poderia ter colocado outros jogadores mais, dar mais rodagem para esses caras. O campeonato alagoano serve para isso. Então eu acho que a diretoria do CSA, a comissão técnica, pode pensar um pouco mais, olhar um pouco mais para a base nesses jogos de alagoano, principalmente quando já está o jogo garantido como estava hoje, né? Um 4-1 lá no segundo tempo, no meio do segundo tempo, bota os caras da base, bota os garotão para jogar. Eu acho que o Marquinhos, eu acho que não fazia questão de entrar hoje. O Bruno Mota eu acho que fazia porque é um jogador que chegou agora para entrar, né? Mas eu acho que o Marquinhos já está consolidado até no elenco. O Zé do Carmo hoje poderia ter entrado no lugar do Giovani para ver se ele dá uma sequência de jogo melhor também, né? Se ele cresce na partida. Então eu acho que a diretoria da gente precisa também ter olhos assim mais atentos para a base, certo? Então vamos encerrar o vídeo aqui falando sobre essa situação, certo? Falando sobre o baixo aproveitamento, eu acho, da base em relação à escalação, em relação a minutos dos jogadores, tá? Eu acho que os jovens merecem mais espaço, principalmente em jogos como o de hoje. Então é isso aí, galera. Grande abraço aí pra vocês. Os vídeos de análise tão longos mesmo, velho. E eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, só que é muita coisa que eu acumulo pra falar e eu acabo falando demais. Mesmo assim, grande abraço, gente. Muito obrigado aí por acompanharem o vídeo até aqui. Valeu. Até a próxima, tamo junto e agora vamos ver aí a final do Campeonato Brasileiro, né? Quando eu postar, acho que já vai ter acabado, já vai ter sido campeão, Inter ou Flamengo, sei lá, mas tamo junto aí. Obrigado, galera, valeu, até a próxima.